Minha gente querida, muito boa noite, muito bem-vindos a todos. Muitas bênçãos para todos. No livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a mensagem chama Irmãos em Perigo. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Porque é preciso que a gente busque ajudar sempre o próximo. Aí a gente não vai se entediar nunca da vida. O tédio é quando a gente fica quieto, sem fazer nada e não pensa nos outros. No livro dos Espíritos, nós estamos falando sobre a percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. A gente está no capítulo da vida espiritual. E Kardec perguntou. Ontem a gente tinha lido sobre a visão, né? Sobre se o espírito tem a visão circunscrita, como no corpo. E ele disse que não, que ela reside em todo o espírito. E aí Kardec pergunta, e eles precisam de luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo aquelas em que podem se achar por expiação. E aqui ele está, mais uma vez eu lembro isso, que ele está falando dos espíritos já mais adiantados, daqueles que já têm uma percepção melhor da vida espiritual. Enquanto o espírito ainda está muito agarrado na carne, na materialidade, ele tem as mesmas sensações no perispírito que teria como com o corpo, porque ele não consegue passar para um nível mais espiritual. Ele ainda está muito agarrado na materialidade. Então ele não vai acreditar que ele é capaz de ver sem precisar dos olhos, que ele não precisa de luz para ver, e ele se entrega às trevas mesmo, né? Aí é a expiação. E nós ainda estamos nesse nível de materialidade, de concretude. Pois é verdade. Vamos então para o livro O que é o Espiritismo? E aqui a gente está falando do homem durante a vida terrena. E Kardec pergunta: de onde vem o caráter distintivo dos povos, que distingue os povos, já que os espíritos são todos iguais, né? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e muitas vezes no meio em que podem satisfazer as suas inclinações. E aí eu vou um pouquinho mais além. A gente formou famílias, né? Formou grupos familiares, grupos de relacionamento, onde nós temos as dívidas uns com os outros, as necessidades de evolução ligados uns aos outros. E assim como nós trouxemos, por exemplo, aqui no nosso povo brasileiro, né, que
que trouxe as famílias portuguesas, trouxe famílias imigrantes de outros povos, de outros países, nós acabamos nos unindo e pelos laços de, como ele diz aqui, de gostos e inclinações, nós formamos um povo característico com todas as características em que a gente foi se formando nós somos formados de índios, negros, portugueses, espanhóis e outras nacionalidades, e acabamos formando uma personalidade como povo, né? Que nem todos são iguais, naturalmente, somos espíritos diferentes uns dos outros, mas que carregam características semelhantes e distintivas, né, dos outros povos. E aí não depende do espírito, depende do ajuntamento de nós todos, né, das nossas características. E mesmo assim, nós vamos nos distribuindo nos diversos países. A gente sai do Brasil, vai para outro país e continua a nossa trajetória lá, porque nós somos um planeta também, né? E no final das contas, nós somos todos contemporâneos e formadores dessa civilização, dessa humanidade. Uns com algumas características, outros com outras, mas nós somos todos irmãos e todos dentro de uma antropologia, de uma genealogia bem característica. Bom, e assim nós terminamos as nossas leituras. Ele vai falar um pouquinho melhor depois, nessa próxima pergunta, sobre os povos. Mas vamos terminar hoje com uma frase de Emmanuel, no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier também. Afeições te abandonam? Siga adiante agindo no bem do próximo, e você achará outros corações que compartilhem dos seus ideais.